talvez começar pelo upsell, que eu acredito que seja o mais antigo e é o mais simples, né? O que a gente mais vê por aí, é o mais fácil de aplicar. O upsell, como você já disse, né? É basicamente oferecer uma opção maior, mais avançada ou mais completa do produto, né? E que por ser mais cara, acaba aumentando o valor da compra, e isso é interessante para você e também pode ser interessante para o consumidor, dependendo da forma que você faz isso. Agora dando os exemplos que eu trouxe aqui do mundo físico, né, Uhum. você tem a clássica batata do McDonald's, refri do McDonald's, que tem os tamanhos diferentes, e eles sempre vão precificar de uma forma que a gente chama de decoy, né, que vai sempre estar fazendo você, estar próximo da próxima etapa, ao mesmo tempo que acaba sendo muito mais vantajoso você ir para a próxima etapa do que continuar na que você está. Você até pode dar um, aprofundar nisso, porque você tem uma explicação boa sobre isso. Não, e vamos aprofundar essa daí, você vai Bora. dando os outros exemplos, a gente vai falando. Esse exemplo E da a batata pipoca também. esse exemplo da batata, ele é perfeito. Eu inclusive caio sempre. Eu vou almoçar com minha família, eu preciso aumentar um pouco as coisas para dar para todo mundo comer. E aí é muito fácil, porque você pega uma batata, ela custa R$ 8, mais R$ 1,90 você pega a batata maior. Se você pedir a batata maior, sozinho era R$ 11. Então, na realidade, o preço dela é 9. Então, só que ele Uhum, não conseguiria vender ela a 9. Então, quando ele faz esse upsell, é muito fácil. E aí, várias coisas: é o molho, é o adicional de hambúrguer, é o adicional de bacon. Ele consegue aumentar num tipo de negócio que a gente acha que não tem como dar upsell. É comida. Como você vai aumentar o que a pessoa uhum, vai comer? Mas funciona, e funciona para eles porque é uma larga escala. Por que que é interessante para ele? Porque você olhando cada restaurante, não deve fazer tanto sentido, só que você tem uma franquia que tem 280, 300, sabe, sei lá, às vezes milhares de restaurantes. Então você aumenta 1, 2, 3, 4, 5% no seu sim. ticket médio, é muito faturamento. Então a jogada tá nisso, ó, implementar o faturamento nesses upsells, e que também a pessoa leve uma coisa que ela vai se sentir mais satisfeita. No caso da batata e da própria pipoca, ela vai se sentir satisfeita. Então ela não vai ficar com aquela sensação: "Putz, eu vim aqui, comi, gastei tanto e não me senti satisfeita". Uhum, Então o custo é um pouquinho maior só, então se ela não fizesse os upsells, ela gastaria um ticket médio de 50. Com os upsells ela gasta 55, só que ela sai satisfeita. Então os 50 que ela sai insatisfeito pesa muito, mas os 55 eu saio satisfeito, eu sim. volto. Eu volto e continuo consumindo, né. Sim, é um exemplo que eu lembro que até me chocou. Se eu não me engano, eu era menor de idade ainda quando eu fui comer no Madeiro, né? Aquela Uhum. franquia de que vende hambúrguer e tal. Mas eu não fui na versão do container, eu fui na versão normal. Aí eu fiquei muito pensativo, porque no menu você tinha um hambúrguer que era, se eu não me engano, 44 e alguma coisa, e dois eram 55 e alguma coisa. Eu fiquei pensando, mas a conta não fecha, sabe? Como que um é R$ 45, o outro, comprando dois, sai por 55, tipo, sabe? A minha mente ali de menor de idade não tava conseguindo entender muito bem isso. Mas olha como é forte, né? Você vê como passa a não fazer sentido levar apenas uma unidade, né, porque com certeza o custo deles é muito abaixo dos R$ 45, por isso que Uhum. eles oferecem 2 por 55. Então, a pessoa ao ver que um é por 45, o outro é por 55, meio que se torna, ela vai se sentir uma tola se ela não levar 2, sabe. Sim. E o 45 só tá pra fazer referência se 2 é barato ou Exato. não. Porque quando a gente não tem referência se aquilo tá barato ou não, o primeiro preço que aparece é o que a gente toma por referência. Então, inclusive quem disse isso é um economista que foi prêmio Nobel. Então o que a gente toma por referência é sempre o preço que está mais próximo. Então, se você não tem ideia de quanto vale alguma coisa, você olha para o preço que está mais próximo. E aí não tem, não olha para o preço, você olha para o número que está mais próximo. E até tem que tomar cuidado em gôndolas quando você põe produto, Hum. que se tem os númerozinhos da gôndola, né, 8, 9, 10, e o seu produto é abaixo desses valores, você está induzindo a pessoa a entender que aquele produto está caro. Então, você tem um remédio numa farmácia e ele custa R$ 5, e aí tem um número da gôndola, que é o número 9 da gôndola, para eles se localizarem nas ruas ali da farmácia. Como você não tem referência se isso é barato ou não, você vê o 9 e você vê R$ 5. Você vai achar: "Nossa, tá caro isso daqui, porque eu achei que ia ser mais barato, eu achei que ia ser outro número". Ou ao contrário, você vê um número menor, você vê 3 e vê o 5, aí você vai ter essa confusão. Então o número mais próximo do valor da peça vai te servir, como a gente chama de ancoragem. Uhum. Então você usa essa ideia de upsell como ancoragem.
Porque realmente é isso que você falou, você vai se sentir um tolo, vou pagar 1,44, prefiro pagar 2,55. Na sua cabeça, por mais que você seja ruim de matemática, você vai falar, vou pagar uns 20 e poucos cada um. É muito mais barato. Sim. Então você auxilia isso. É claro que tem que usar isso com decência e ética. Mas você tá também, de novo, é aquela questão da satisfação. E a outra coisa também tem o lado do negócio. Às vezes não vale a pena ele vender uma unidade pelo o preço mesmo que seria de custo dele 20 e poucos, porque ele tem um custo fixo já embutido no negócio. Então ele precisa que esse ticket seja mais alto. Uhum. Então fazer esse tipo de estratégia ajuda a aumentar o ticket médio dele, mas também ajuda a manter o negócio de pé. Porque a gente sabe que tem duas coisas que faz quebrar um negócio. Uma é o fluxo de caixa e a outra é você não está olhando para o seu negócio. Então, se você não tem fluxo de caixa, não adianta nem chegar no lucro. Então, a gente está falando uma questão de upsell para manter um fluxo de caixa e gerar lucro. Então, a gente está pondo mais incrementos nisso. Mas se você não conseguir fazer isso nem para o fluxo de caixa, a sua empresa quebra. Então, tem que tomar muito cuidado, que às vezes é necessário fazer os upsells apenas para o fluxo de caixa, para depois você começar a pensar no lucro. Perfeito. E um exemplo também é o dos próprios carros na concessionária, né? Porque você pode vender carros com vários adicionais. Aí tem aquele exemplo que a gente chegou até a comentar, dois exemplos, né? Duas formas que usam em concessionárias para aumentar o ticket médio. Uma delas é você começar apresentando o carro no modelo completo, Uhum. e aí oferecer a opção da pessoa remover os incrementais, que aí, por você começar mostrando o modelo completo, aquilo se torna a referência da pessoa e cada item que ela for removendo, ela vai sentir que ela está perdendo algo e isso aumenta a chance dela manter o máximo possível. E aí o do exemplo que você tinha dado era qual mesmo? O outro exemplo que eu dei? Das concessionárias. Das concessionárias é a questão da recompra, né, que eu tinha falado, que eles vendem o carro. Não, era isso, acho que não era recompra. Era a questão de incremento, né, que Isso. você põe o modelo do carro básico e depois que a pessoa já fechou a compra, você começa a mostrar os adicionais. Ninguém Uhum. mostra o adicional antes de fechar a compra. E aí você dá o adicional para ele, você quer banco, você quer ar, não já vem com ar, mas você quer tal cor diferente no carro, você quer tal acabamento, você quer tais especificações, mas depois que ele já fecha a compra, porque ele já está comprado. E aí o quanto ele for aumentar de ticket é bem irrisório, porque é na parcela do carro, normalmente é Uhum. financiado, normalmente é parcelado, você dá uma entrada e parcela direto com a concessionária. Então ele não mostra para você o custo total, ele mostra o custo na parcela. Então se você Sim. tem uma parcela de R$1.000, aí ele vai falar, você põe esse adicional, que vai ficar do seu jeito, você vai pagar 1.050 na parcela. Aí você vai ter a proporção lá na parcela é só R$50. Sim. Aí você vai falar, é muito melhor ter um produto do meu agrado por R$50 a mais por mês. Você não tá vendo que em 60 meses quanto que vai dar isso. Uhum. Então você tem essa percepção de que você tá levando muito, mas ele só faz isso depois que a compra já tá concluída. É assim, não, vou comprar. Então, tá bom, então agora eu vou te Uhum. apresentar alguns opcionais que você pode personalizar, e ele às vezes nem abre o valor cheio, ele abre o valor da parcela. Sim. Isso aqui vai adicionar R$7 na parcela, isso vai te adicionar 15. Então é muito mais fácil de fazer isso. Sim, isso é muito comum, já vi em vários outros, enfim, vários outros casos também, não só com carros. E depois eu tenho uma frase bem interessante para isso. E uma coisa interessante também sobre essa parte de parcelar, só abrindo parênteses aqui, é que a gente chama isso de reduzir ao ridículo. E dá para aplicar de várias formas. Tem, por exemplo, aquela de você falar quanto custa por dia, Uhum. de você falar quanto custa por, sei lá, minuto, depende do que você está Ou vendendo. comparar com alguma coisa, né? Custa mais Isso, barato que uma pizza. mais barato que um cafezinho, Isso, então enfim. você consegue materializar para a pessoa, porque também, às vezes, o caro é o quanto eu estou disposto a abrir mão de outra coisa, né? Uhum, A gente fala que às vezes a pessoa fala, não, meu produto não está vendendo porque as pessoas não têm dinheiro, ou meu produto está caro. Não, o produto não é que o seu produto está caro, o seu produto não é prioridade. Se o seu produto não é prioridade, a pessoa não vai atrás de você. Então, ela tem que entender que aquilo é prioridade. Porque eu gosto que o Érico Rocha usa bastante esse exemplo. Você quer ver como o problema seu não é o valor que você está cobrando no seu produto? Se eu te falar que tem uma casa à venda hoje por R$50.000 e você sabe que o valor dela é R$500.000, você não dá um jeito de tentar arrumar os R$50.000? uhum. É a questão da oportunidade. Isso me parece uma oportunidade muito boa. Aí você vai tentar pedir emprestado, vai tentar fazer alguma coisa, mesmo que você não tenha, mas você vai dar um jeito para tentar conseguir esse dinheiro, porque é uma grande oportunidade. Você vai vender essa oportunidade até para outras pessoas. Então é uma grande oportunidade. Claro que o que a gente está falando isso aqui são para as pessoas que têm alguma condição. E a gente entende que a gente está no Brasil, que existem pessoas que não têm condição, mas então você tem que segmentar bem o seu público. É o outro podcast que a gente Uhum. falou. É outra história. Mas dentro do seu público, você consegue fazer ele dar esses upsells e fazer essas compras, dar uma percepção de valor melhor
e vender coisas que são tickets às vezes mais altos. Então, só mais um exemplo desse de upsell é quando você vai numa loja de móveis que o cara vende a mesa sozinha R$ 2.000 e a mesa com as cadeiras 2.200. Aí você vai falar, mas e você sabe que uma cadeira custa R$ 200? Uhum. Aí você vai falar, mas por quê? Porque vale a pena ele te levar as mesas e as cadeiras. Não esquece que estoque é espaço físico. Sim, Mercadoria parada é depreciação no balanço da empresa. Então, sim. cada mês que essa mercadoria fica parada numa prateleira, num estoque, em algum lugar, você tem que depreciar essa mercadoria. Então, você vai dizendo, essa mercadoria vai perdendo valor Uhum. até ela chegar no preço de custo. Então, depende do produto que você trabalha, depende muito como você faz depreciação. Mas você vai de 3 meses a no máximo 12 meses depreciando o seu estoque. Porque você tem que fechar o balanço da empresa anualmente. E aí você Sim. faz a depreciação. Então, essa depreciação, ela vai acontecendo. Então, quanto antes você conseguir girar o seu estoque, melhor. Você põe novos produtos, põe novas linhas, você põe novas versões para colocar para vender. E aí você vai atraindo mais clientes. Sim, e isso até, acredito que esse exemplo das mesas com cadeiras entra até mais no cross-sell que o upsell, né? Porque no upsell eu enxergo muito essa questão de você oferecer, às vezes, mais ou uma versão mais completa do mesmo produto. E aí, se você quer oferecer algo sinérgico, complementar, aí já entra no cross-sell. E aí, últimos exemplos para a gente chegar aqui na parte do cross-sell, que é, ou de como aplicar melhor o upsell no E até e-commerce. para diferenciar o que é Diga. cross-sell de upsell. Vamos tentando fazer essa transição. Sim, Tem uma dificuldade enorme para diferenciar o que é upsell sim. de cross-sell. Para mim é tudo igual, é vender mais para a pessoa. Mas eu tenho essa dificuldade, até a gente vai conseguindo, com esses exemplos, deixar mais claro para todo mundo. Sim, e tem a questão aqui, por exemplo, salão de beleza tem isso também, que aí é justamente, aí é mais um exemplo de serviço, né? Tipo, você quer fazer barba e cabelo, aí sai um preço, aí se você for fazer só o cabelo é um preço pouco menor, então acaba compensando às vezes se levar a barba Entendi. e tudo mais. Tem a questão também de embalagem econômica, que é muito comum no mundo físico, mercado, essas coisas, você sempre encontra shampoo na embalagem econômica, sabão em pó na embalagem econômica, que nada mais a embalagem econômica tem esse nome por quê? Porque ao longo prazo ali vai custar menos para a pessoa, né? Uhum. Só que de uma vez só ela vai pagar mais, porque a embalagem é mais cara, só que é mais barato do que ela comprar várias vezes uma embalagem que dura um mês ou que dura um tempo menor. Sim, e nesse ponto tem que tomar um cuidado que você tem que ver quanto que sai, vamos dizer, o quilo, quanto que sai a Uhum, grama, porque infelizmente tem muitos produtos que eles fazem a embalagem econômica e você vai ver que a unitária é mais barata. sim. Mas aí que tá o ponto. Por que que ela é mais barata? Porque ele está depreciando o estoque. Então a embalagem individual está mais tempo na prateleira. E Uhum, como aquela econômica chegou depois, ele não tá vendo quem chegou antes, quem chegou depois. Ele sabe o preço que ele comprou e o preço que ele tem que vender. E às vezes os dois produtos calham de estar no mesmo tempo na prateleira. Aí você vai comprar o seu achocolatado. Um pacote que vem um pouquinho mais, tá saindo mais caro que você comprar um monte de latinha pequena. sim. Ou uma latinha média, não sei, depende do que você vai fazer. Aí você fala, ué, eles estão enganando a gente? Não, é porque o tempo que aquilo entrou na prateleira é diferente. Então aquele produto já estava mais tempo na prateleira, então às vezes vale a pena. Então por isso você tem que sempre olhar quanto é a grama, quanto que é a tira, quanto que é o quilo, para você comparar e ver se isso está valendo a pena ou não. Sim, eu costumo fazer isso bastante com ovo, né? Quando eu vou comprar ovo, eu sempre falo, tá valendo mais a pena comprar vários de 20 ou vários de 30, Sim, sabe? Eu sim, faço custo por ovo, basicamente. E perfeito. o consumidor, ele costuma fazer esses cálculos. Não todos, mas muitos costumam fazer esse cálculo, até por isso que muitos e-commerces já dão esse cálculo, né? Uhum. Ó, o custo por dose é esse. O Sim, custo sim. por dose, levando mais unidades, fica esse, entendeu? Então, tem que entender que seu consumidor. Tenta entender como que seu consumidor toma a decisão e já facilita para ele as coisas, né? Porque ajuda ele a tomar a decisão de comprar o Exato, maior. Se exatamente. você não ajuda, e se ele tem que pensar, ele tem que fazer a conta, é aquela coisa que você falou no outro podcast. Se ele ficar na dúvida, ele desiste. Uhum, Então, se você quer fazer um upsell, você tem que deixar muito claro para ele: ó, é mais benefício você fazer isso. Mas por que que é o mais benefício? Tem que explicar para ele o sim, porquê que é mais benefício. Não adianta você só falar, é mais benefício. Então, até entrando nessa questão de serviço que você falou, a gente falou um pouquinho de decoy lá atrás sobre infoproduto. Então, quando a gente dá assinatura de 1 ano, assinatura de 2 anos e um vitalício. sim, Isso é puro upsell. É pura antecipação que a gente chama de LTV. Por quê? Porque dar uma assinatura vitalícia vale muito mais a pena do que você tentar vender uma de 2 anos e depois tentar renovar. uhum, As taxas de renovação de assinaturas, elas giram em torno de boas taxas, que eu tinha conhecimento, de 30% a 40%. Então, imagina, tudo que você vendeu esse ano para renovar para o próximo ano, você vai ter uma perda aí de 70%. Então, o que você tenta fazer logo na primeira compra dessa pessoa? Ou vender 2 anos,
ou vender o vitalício com o preço de 2 anos. E aí tem a sacadinha, né? O vitalício, qual que é o preço de um vitalício de um produto? É o quanto de LTV que você tem na sua base. Então, se a sua base consome um LTV de 2 anos e meio, você vai fazer o preço do seu produto durante 2 anos e meio e vai pôr no seu vitalício. Então, é até uma jogadinha que eu uso para descobrir quanto que é o LTV das empresas que eu não tenho os números. Eu entro lá e quando elas vendem o vitalício, é só dividir o ticket médio dela versus o valor do vitalício. Você vai saber Uhum. quantos meses a pessoa fica na base daquela pessoa. Então, a ideia do vitalício é essa. Eu antecipo o quanto ele vai consumir de LTV na minha base. É claro que a gente está falando isso para infoprodutos, para produtos que são serviços, né? São assinaturas, SaaS e coisas do tipo. É muito difícil você fazer isso em produtos físicos, mas ainda assim a ideia dos packs você consegue também antecipar isso. O único problema é que a validade do produto é que vai acabar Sim, impactando. exatamente. Então, e até o seu frete, que você aumenta a embalagem, então você tem que tomar cuidado com isso. Mas em produtos digitais, é imprescindível fazer upsell para tudo que você for vender. Se você só dá um ano de acesso, vende um acesso de 2, 3 anos ou um vitalício. E sempre dispondo daquele jeito que a gente falou. Mostra para ele que é mais vantajoso levar isso. E não você coloca um ano é R$ 1, 2 anos 2 e 3 anos É, 3. Isso não funciona. A eu ideia é um ano é R$ 1, 2 anos 3 e vitalício 3. sim, Aí ele vê vantagem. sim. E eu já vi gente fazendo errado no próprio metrô, no famigerado shopping Uhum. metrô, né? Eu sempre gosto de prestar atenção no pitch de venda deles, Sim. porque eles fazem aquele pitch de venda centenas de vezes por dia, então é super treinado. Só que tem umas pessoas que simplesmente não entenderam o porquê. Tipo, dá pra ver que eles sabiam que todo mundo costumava usar esse negócio de, comprou um é tanto, comprou três é tanto, comprou cinco é tanto. Porém, o que elas não entendiam é que o preço ia diminuindo. Então, eu já vi caso da pessoa falar, um é dois, dois é quatro, três é seis. Tipo, Ele não entendeu o fundamento ele não da entendeu o coisa, né? porquê. E a gente dá risada, né? Você provavelmente dá risada, mas tem muitas coisas que você copia E você não sabe por e quê. você não sabe o porquê, e aí você acaba aplicando errado. Você não entende por que que funcionou, por que que não funcionou. Isso é um tema para outro podcast também, né? Que é eu entender o porquê que as coisas funcionam. E aí você trouxe o exemplo, né? Das assinaturas e tal. Tem assinatura de produto físico, mas você tem que ficar muito de olho nessa questão que o Xté acabou de comentar, da validade. Porque tem alguns produtos que é até aceitável você vender, sei lá, vários packs de uma vez só. A pessoa pode aceitar porque a validade vai impactar pouco, né, nisso. Mas tem outros produtos que não. Por exemplo, um café. Café premium, o pessoal geralmente, se foi torrado ou moído há mais de um mês, já consideram que não é ruim. Então, ela não vai comprar 12 pacotes de Uhum. café de uma vez só. Mas pode fazer sentido aquela assinatura no formato Netflix, que ela não cobra 12 meses de uma vez só. Cobra mensal Ela por cobra mês. mensalmente. Só que o simples fato de já ser cobrado automaticamente, sem a pessoa precisar tomar uma decisão, eh, fica aquele efeito cashless, né, que a gente chama, que basicamente a pessoa vai cobrando lá, ela nem vai sentindo isso, ela vai ter a comodidade de já chegar na casa dela e vai sempre chegar uma unidade de um lote mais recente, que não vai ter esse problema de, o negócio tá há 1 ano aqui já. E tem uma experiência muito boa, né, que é aquela coisa normalmente quando tá acabando, já tá chegando, você fala: "Nossa, ele sabia que estava acabando", nem Exato. você sabe que você assinou, mas depois de um mês você não lembra mais que você Uhum. assinou e que vai chegar. A experiência ficou muito boa. É claro que entra para um outro tema de outro podcast pra gente falar sobre todo esse universo de assinatura, que aí tem outras questões que vai te impactar em outras questões na sua base mesmo. A gente vai ter que olhar churn, a gente vai ter que olhar se as renovações dos cartões estão funcionando, porque às vezes a pessoa cadastra um cartão, depois muda, troca cartão, é cartão virtual. Como que você acompanha tudo isso? Como que você faz todas essas comunicações? O quanto você tem que cobrar? Qual o momento que vale a pena ter um time para fazer essa cobrança? Por mais que hoje tenha muitas coisas automatizadas, às vezes você está perdendo dinheiro. Então, o Uhum. mundo das assinaturas, ele é excelente para você dar um upsell, mas aí ele vai abrir um leque de coisas que você vai ter que começar a se preocupar, que podem fazer o seu negócio ser super sustentável. Hoje, quantos negócios copiam o modelo Netflix, principalmente para serviços, seja de streaming, seja Sim, de clube de livro, que dão um gás no negócio muito grande, porque para você vender todo mês um livro para uma pessoa é muito difícil. sim. Mas se você lança um clube de assinatura e fala que todo mês você vai receber um livro por tanto, você já tem uma previsibilidade de pedidos. Aí fica muito mais fácil que se você tiver 10 mil assinantes, você já tem um negócio sustentável. Agora vai tentar vender 10 mil livros todo mês. É muito difícil. Uhum. Agora, se você tem assinantes que vão ter um tema e vão receber todo mês um livro, você tem 12 meses de livro vendido para aquela pessoa. Aí só você tentar todo esse universo de assinatura que a gente já falou, que aí tem várias formas de você conseguir minimizar isso. E agora os meios de pagamento ajudam. Você não precisa mais reservar todo o valor do cartão, você já pode ir cobrando mensalmente, ou você já pode
Eu sempre sugiro já você deixar pelo menos 2 ou 3 meses reservado no limite do cartão da pessoa para evitar esses problemas de cobrança, mas aí a gente fala à parte nesse outro episódio, mas é muito, eficiente esse sistema de assinatura, só que eu recomendo também você usar se fizer sentido para o seu Sim. negócio. Não é porque assinatura tá na moda, eu vou pôr assinatura em tudo. Não, você tem que entender o seu negócio, aquilo que você falou dos porquês. Você tem que entender o seu negócio e ver se aquilo se encaixa E e te testar. ajuda, né. E testa, vê se funciona ou não. Sim. Então, Netflix e Spotify têm muito sucesso, mas será que seu e-commerce vai ter sucesso com isso? Tem que olhar tudo para isso. Mais uma coisa que se aplica a quase que qualquer e-commerce, principalmente se você vende um produto que a pessoa vai voltar a consumir outras vezes, por exemplo, suplemento. O café eu dei o exemplo aqui, mas não é um bom exemplo por conta dessa questão que o pessoal acaba tratando o café que já foi moído há mais de um mês como algo que é pior, enfim. Mas se o seu produto, a pessoa comprar 3, 6, 10 unidades de uma vez só, não tem problema, por exemplo, um sabonete, alguma coisa do tipo, você pode aplicar a estratégia de desconto progressivo, né? Que é basicamente se você comprar uma unidade é tanto, comprou a partir de 3 é tanto, você tem tanto de desconto, comprou a partir de 5 é tanto, e isso para upsell, mas a gente vai chegar em cross-sell agora também, que entra aí também em, às vezes o desconto progressivo se aplica por faixas, né? Então se você comprar mais de R$ 100, mais de R$ 200, trazendo aqui um dado interessante sobre o upsell, a Forrester Research em 2021 ela falou aqui que o upsell pode aumentar a receita em até 30% por cliente. Então olha o que você pode estar ganhando aí de faturamento que você às vezes não está olhando hoje, está muito focado em conseguir clientes novos, Uhum. mas não necessariamente em aumentar o quanto esses clientes, tanto os novos quanto os de recompra, gastam com você. E aqui está o quanto de dinheiro que você pode aumentar simplesmente testando a estratégia de upsell, né? E agora vamos falar sobre como fazer upsell brevemente, porque a gente já tem que entrar na parte do cross-sell, como fazer upsell da forma certa. A gente já deu alguns exemplos aqui. Tem a questão de brinde, que você chegou a comentar, brinde frete grátis, que seria basicamente você adicionar um threshold ali, né? Um limite que acima de tanto a pessoa tem frete grátis. Então, sei lá, frete grátis a partir de, 300, de pedidos acima de R$ 300. É super comum, você vê isso em vários e-commerces e você meio que está setando ali que a pessoa, você está aumentando a chance da pessoa passar de R$ 300 simplesmente porque ela vai ter o frete grátis. É super comum, mas não é fácil. A gente já debateu muito isso. Eu com você, a gente Uhum, ficou batendo, qual que é a faixa do frete grátis? Qual que é a faixa do brinde? Porque às vezes você faz isso, você vai copiar de alguém e você não sabe por que aquela pessoa exato. faz aquilo. Aí quando você cai pro seu negócio, você começa a analisar, aí eu chegava e falava pro Kevin, você pôs o frete grátis a tanto de valor, mas ô, Kevin, isso aqui dá para ele pedir uma unidade e para ele pedir a segunda ele tem que dobrar o pedido. E aí o frete grátis está no meio disso, ele não fica muito vantajoso. Então, quanto tempo a gente gastou para no negócio que a gente estava Uhum, atuando junto, chegar no valor certo do frete grátis? É muito teste. É muito. muito teste. Porque você tem que ver o quanto que aquilo vai te trazer de incremento e quanto que é justo pro cliente. Quanto é vantajoso para ele economizar no frete pedindo um ou dois produtos. Uhum. E aí, quando começa a misturar, que é pedir mais unidades ou pedir outros produtos juntos, que é o upsell ou o cross-sell, vai ficar mais complexo. Tem que fazer. Põe para onda, se você não tem frete grátis, põe uma faixa de frete grátis no seu site, mostra isso como experiência, e você trabalhou muito nisso, deixou uma experiência muito agradável, né? Aquela coisa no carrinho, quanto mais a barrinha vai Bem visual. subindo. Então, sugerindo no próprio carrinho, tanto o upsell e depois o cross-sell que a gente vai falar, você já sugere ali no carrinho para deixar fácil para a pessoa aumentar as unidades e ver quanto falta para ela chegar no frete grátis e o brinde. Então, você precisa aplicar isso muito bem, mas ver o quanto que precisa de unidades do seu produto para fazer. Porque se não for tão vantajoso, ele tiver que pôr muito mais produto para ganhar um benefício que às vezes não faz tanto Uhum. sentido, não esquece, às vezes é a primeira compra dele. Ele não tem tanta confiança em você. Tem que ser um incentivo que esteja para mais da metade do caminho. Então, para mim conseguir o frete grátis, eu já tenho 70% do valor. Então, se eu adicionar uma outra coisinha, ou se eu adicionar mais um produto, ele vai me dar 10% de desconto do mesmo produto. Então, aí eu ganho e eu fico bem próximo do valor. Então, se o seu valor de frete grátis é 250, quando eu peço dois produtos, eu gasto 260, Uhum. 270. Sim. Tá bom, aí funciona. Você vai falar, eu ganho frete, eu ia gastar uns 20 de frete, eu ponho um produto, vale a pena. Então, e aprenda isso também com os grandes, né? Como o iFood faz, como que o Amazon faz, como que a Magazine faz. Agora estão numa luta. É assim, aprenda, mas tenta entender os porquês.
Magazine Luiza, Mercado Livre e Amazon, eles têm outra base por trás, eles são um hub de tecnologia muito grande, então os Uhum. custos às vezes deles não se pagam mesmo e dão muito prejuízo. Então entenda como é que eles fazem, você compete com eles se você tem uma loja própria, ou se você está operando dentro deles, você vai ter que cair nesse jogo deles, mas o seu site tem que mostrar que eu tenho uma boa vantagem, e aí eu faço um incentivo com frete grátis também. Sim, e o Mercado Livre foi a loucura, né? Com o frete grátis a partir de R$ 29, assim, meio que quebrou o sistema da internet aí de e-commerce, porque como é que você vai oferecer frete grátis acima de R$ 29, né? Para a maioria não vale a pena, mas como você disse, eles são um hub, eles têm a própria logística deles, então para eles, eles acabam fazendo essas contas e você tem que fazer suas contas também. A gente até fez vários testes para isso, né? A questão do brinde. Eu lembro que a gente testou mostrar qual que era o brinde, mostrar o valor do brinde, ou então simplesmente dizer que é um brinde. Você tem que fazer, sempre estar testando para enxergar qual que é a melhor forma de comunicar. Porque você só descobre qual é a melhor forma de comunicar quando você faz o teste, vê o comportamento, vê o que aumenta, o que não aumenta as vendas. E também quando você conversa com o consumidor para ver o que gera mais valor para E ele. o resultado corrobora com essa pesquisa, foi mais de 30 a 40% de upside Sim. no ticket médio. Então a gente sai de um ticket médio aí de uns 250 e hoje estamos na faixa de 320. E a gente, nessa época, a gente debatia, pô, será que a gente sai dos 220? Então você consegue sair. Dá trabalho. E leva tempo, às vezes, também. Você tem que testar muita coisa e deixar Uhum. rodando um tempo. Porque não é. A gente tá vendo bem isolado essa questão, mas você também não sabe a pessoa que tá vindo lá ou pelo seu tráfego. Quem é que tá vindo? Qual que é o público que tá vindo? Só que se você for se preocupar com tudo, você não vai fazer nada. Então ajusta uma parte que as outras tendem a corroborar. Mas você toma cuidado com isso e ajusta essa parte.